Olá, professor, olá, professora. É um prazer reencontrá-los para falar um pouco agora sobre o saber incorporado do trabalho. Tá? O objetivo aqui é sensibilizá-los, é refletir junto com vocês sobre essa dimensão corpórea do saber, do conhecimento em educação profissional. Na verdade, é mais do que na educação profissional, mas na educação profissional, em especial, isso tem uma importância radical. Então, inclusive no material escrito, a gente inicia com uma fala de um autor do qual eu gosto muito, que é o Roland Barthes, que fala sobre a relação muito próxima, íntima entre saber e sabor. Então, ele vai relacionar a necessidade da gente sempre dar o máximo possível de sabor ao saber, né? É muito bonita essa fala, porque ela vai justamente no sentido de mostrar que a experiência humana da construção do saber, do conhecimento e do saber fazer, ela é sempre uma relação com o ambiente, com os outros, com máquinas, com a natureza, né, com a linguagem também, e que esta relação ela passa por todos os sentidos, todos os órgãos do corpo, né, e não apenas com o cérebro, como a gente está acostumado a pensar a relação, né, o conhecimento e o saber de uma forma intelectual. A gente já falou sobre isso anteriormente, tá bom? Para exemplificar um pouquinho isso, nós colocamos aqui, inclusive, nesse material escrito, algumas cenas que mostram, talvez, um pouco melhor isso de que estamos querendo falar. Cena 1. Então, vamos lá. Um carro passa pela rua. Pelas cavidades do seu ouvido, este trabalhador associa um ruído particular do motor do carro a uma falha mecânica. Evidentemente, este trabalhador não nasceu assim. Ele levou anos para incorporar a relação de tais fenômenos. Então, aqui a gente está falando justamente, né, de como que este trabalhador conseguiu, ao longo do tempo de sua aprendizagem, associar um determinado tipo de ruído ao funcionamento de um motor, ou seja, vários fenômenos de diversas naturezas estão sendo relacionados por este trabalhador. Então, um fenômeno sonoro, né, que é produto de um fenômeno mecânico do motor, né, físico, que vai sendo classificado por esse trabalhador em determinadas categorias de funcionamento, né, e isso vai, claro, se construindo na sua experiência, ok? Outra cena aqui que a gente colocou. Este outro profissional franze os olhos, aproxima-se e toca por alguns segundos entre seus dedos o cabelo fino de sua cliente para escolher a tesoura e o corte que lhe dará mais volume. Obviamente aqui se trata de um cabeleireiro, né? O profissional em questão aqui. Esses exemplos são inspirados do Jarbas Novelino Barato, que já produziu várias análises de forma muito bonita, inclusive, de vários profissionais de diversas áreas técnicas, e em especial ele tem um texto sobre os saberes no salão de beleza, muito interessante, que mostra também que muitas vezes na formação dos cabeleireiros é feita uma apresentação, abre aspas, teórica dos tipos de cabelo, cabelo fino, grosso, etc. Mas que, infelizmente, muitas vezes nestas formações não se passa por uma experiência sensorial de associação do fio de cabelo, né, ao tipo de cabelo, ou seja, a categoria abstrata à materialidade do cabelo, por exemplo. E este autor vai dizer justamente que com isso a gente perde a oportunidade da experimentação.
O que é uma lástima, né? Justamente porque é justamente nesta relação de toque, de corpórea, dessa relação que vai fazer mais sentido para aquele que está aprendendo, para aquele que está trabalhando, né? Esta questão do fino, do mais grosso, do mais oleoso, do mais seco, etc, etc. Com isso, a gente tem justamente esta ideia de que quando a gente envolve todos os sentidos, os saberes podem fazer mais sentido, né? Então, a relação sensorial com a relação de significância dos saberes está muito entrelaçada aqui. Mais um exemplo. Na cena 3, a gente fala aqui de uma técnica em enfermagem que conversa um pouco com o paciente e ela analisa a aparência do braço. Ela toca várias vezes na pele e agora sim, ela encontrou aquele ponto preciso onde ela vai fazer a punção e coletar o sangue do paciente. Bom, aqui nós temos uma cena que vocês já devem ter vivenciado várias vezes como paciente, mas é interessante a gente se colocar como profissional aqui ou como aprendiz de profissional aqui. O que acontece, né? Sem esta repetição, né, digamos assim, dos diferentes tipos de veia, de pele, de agulha, e sem esta relação corpórea, física, e que está, digamos assim, entrelaçada com todos os elementos, né, desta cena, digamos assim, dessa situação profissional, que tem a ver, por exemplo, com o objetivo da punção, com a quantidade de sangue que precisa ser extraída, com o aspecto psicológico da situação de um paciente que está ansioso, que está com medo. Imagine se for uma criança pequena, por exemplo, né? Então, tudo isso faz parte de um conjunto que está muito, muito entrelaçado, mas que passa justamente por essa dimensão sensorial, desta incorporação do saber e do saber fazer. Bom, esperamos que estes exemplos, eles ilustrem bem essa nossa necessidade, como professores, inclusive da educação profissional, de nos sensibilizarmos para todas essas dimensões do saber na educação profissional, que muitas vezes some, desaparece do currículo, do modo como encaramos, né, essas situações de trabalho, estes conteúdos, digamos, a serem ensinados, e até o modo como a gente organiza nossas aulas, né? Como se sempre teria que ser de um mesmo jeito, sempre uma teoria e depois uma tal de prática, etc, etc. E a gente já falou sobre isso, que não é o ideal de pensar sempre dessa forma em educação profissional, né? Assim a gente pode, talvez, ir um pouquinho além daquela ideia de que o corpo é comandado pela cabeça, pelo cérebro o tempo todo, né? E que a relação é sempre de cima para baixo, do cérebro em direção às mãos, e por aí vai, né? Então, essa separação do saber, do corpo, do intelecto versus corporal, digamos assim, do cerebral em relação ao manual, etc, etc, ela precisa ser quebrada em educação profissional, e a gente pensar que há uma circulação constante entre todos os órgãos do nosso corpo que se retroalimentam o tempo todo, né? E que permite que a nossa reflexão e nossa ação estejam sempre em movimento, sempre em, digamos assim, em interação, né? A gente colocou também outro exemplo, que é tirado do livro O Saber no Trabalho, do Mike Rose, um pensador norte-americano, muito interessante, inclusive, né, que fala um pouco sobre o trabalho, e muitas vezes o trabalho que é considerado como simples e que, na verdade, tem uma complexidade que a gente ignora enquanto não analisa com carinho e com digamos assim, com minúcia aquilo que está sendo, que está acontecendo no trabalho, tá? Eu vou ler para vocês rapidamente
para sentir um pouco melhor isso que a gente está falando aqui, tá? Então, no trecho do Mike Rose diz assim: as regras principais da soldagem, que é o tema aqui, né, que é o trabalhador da solda aqui, o soldador, são movimento, a velocidade com que você move o instrumento, a distância entre o instrumento e o metal, o ângulo do metal e o grau de calor dele. E você tem que ficar firme. Tome, que é o nome do trabalhador que está sendo analisado aqui, Tome coloca o pé na frente do outro e levanta a mão direita, o indicador esticado como se fosse uma ferramenta de solda. Ele se prepara, mas não fica duro, pois isso impediria a fluidez dos movimentos. Movimento, ângulo e os outros elementos são ainda mais dificultados em alguns processos, pelo fato que o eletrodo que conduz a corrente está sendo consumido à medida que você solda. Então, você tem que ajustar continuamente a velocidade e o ângulo do seu movimento para manter as coisas constantes. Porque consistência é crucial para produzir uma boa solda. Imagine fazer tudo isso num ponto elevado, acima de sua cabeça. Tome relaxa e olha para mim, dizendo: há tanta coisa que você precisa saber, diz ele, dando um tapinha na cabeça. Tanto em que pensar. Tom está envolvido num intenso monitoramento da sua performance e realiza um importante trabalho intelectual ao aplicar o que aprendeu à tarefa diante dele. É difícil sinalizar a separação cartesiana entre corpo e mente. Conceito e habilidade se misturam na ação. É claro que, à medida que tome dominar sua ocupação, a resposta dele à variabilidade dinâmica que ele descreve irá tornar-se um hábito. Nós usamos a palavra rotina ou automático para descrever esse nível de competência, mas acho que esse vocabulário sugere erroneamente que num determinado ponto do desenvolvimento, a mente desaparece da performance física. É verdade que o monitoramento constante diminui, mas não a consciência e aquela fusão de conceito e habilidade. Então convidamos vocês a lerem um pouco mais aqui no nosso material escrito, mas a ideia era justamente essa, mostrar que no saber fazer do trabalho, nós temos uma relação extremamente orgânica e muito total do corpo e da mente funcionando juntas, tá bom? Continuamos em outro vídeo.